Oi, gente. Vocês me pediram para falar a respeito desses últimos acontecimentos envolvendo o conflito dentro da Síria, e a gente viu aí que na sexta-feira teve uma ofensiva contra Damasco. É uma retaliação do consórcio ocidental formado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e com severas críticas da Rússia e uma grande celeuma geopolítica. O Putin pediu uma reunião de emergência junto ao Conselho de Segurança da ONU. Trump tem também feito severas críticas a Putin, dizendo que ele não deveria apoiar um governo ditador, um governo que mata crianças, porque o consórcio ocidental acusa o ataque com arma química, que é condenado pela Convenção da ONU, ter sido feito pelo governo de Damasco. O governo de Damasco, por sua vez, nega que tenha sido aí o autor do ataque com armas químicas numa região que é controlada por rebeldes dentro da Síria. Basicamente é isso então. E aí o consórcio ocidental aprovou medidas para intervir e retalhar o governo de Bashar al-Assad. A mídia, a imprensa, toca o terror. E as pessoas ficam aí pensando que nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, toda vez que há um conflito envolvendo os países que os Estados Unidos consideram os países do eixo, os párias internacionais. A grande mídia, não só a grande mídia que os Estados Unidos detêm o monopólio, mas a grande mídia também russo, chinesa, enfim, do outro lado do polo da hegemonia global, tocam o terror aí com uma demonstração de poderio dessas nações. E o filme é sempre o mesmo, Recentemente a gente observou aí toda a movimentação bélica dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Teve até porta-avião rumando no que seria uma invasão à Coreia do Norte mesmo. E a imprensa tocando terror, Tocando terror o tempo todo. E depois, na verdade, a gente foi saber que o porta-avião estava indo para a Austrália e não para a Coreia do Norte. E por fim, a gente vê um processo que aparentemente é um processo de paz, envolvendo essas duas nações, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E agora, então, o conflito tem que continuar, uma ofensiva contra a Síria e farpas trocadas entre Putin e Donald Trump. O que precisa ser observado antes de tudo é que dentro dos Estados Unidos corre muitos protestos, corre uma atmosfera bem tensa de impeachment contra o Trump. Esse impeachment não foi oficializado ainda, mas, segundo bocas miúdas, Trump teria procurado o advogado que esteve à frente do impeachment do Bill Clinton na época. Foi aí veiculado que seria uma onda de protestos contra o Trump se ele afastasse alguns membros, inclusive o procurador especial à frente de investigações a respeito da ligação de Moscou com a campanha eleitoral de Trump em 2016. Corre a boca miúda que Trump iria dar indulto a um investigado da sua campanha em 2016. A acusação seria de que Trump estaria obstruindo a justiça, como fez ao demitir o diretor do FBI no ano passado. Ele afastou o diretor do FBI no ano passado porque ele estava à frente da investigação também a respeito de ligações de Moscou com Trump. E isso teria alterado a eleição dentro dos Estados Unidos. Nesse ínterim acontece um ataque dentro da Síria de armas químicas, matando crianças, matando mulheres, e acusações de ambos os lados. Bashar al-Assad acusa o consórcio ocidental de promover esse tipo de ataque e os Estados Unidos acusa Bashar al-Assad de ser o autor do ataque. O consórcio ocidental retaliou
E agora nós estamos vendo a celeuma toda aí, através das redes sociais, do Twitter, através da mídia, a gente vê tudo que está acontecendo. E o povo fica com medo de ser aí uma iminência à Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito nisso, tá? Todos os conflitos que existem estão envolvidas essas nações. França, Inglaterra, Estados Unidos, para o lado ocidental. China e Rússia do outro lado. 5 países que têm direito a veto no Conselho de Segurança da ONU e têm direito a proliferar armas de destruição em massa a despeito de qualquer condenação da ONU. A ONU não serve para nada, a gente sabe disso, né? Só tem voz dentro da ONU essas 5 nações. Na verdade, a ONU acaba legitimando as atrocidades mundo afora, e a ONU legitimou a atrocidade contra Gaddafi na Líbia, permitindo que a OTAN intervisse naquele país. A OTAN e toda a sua hipocrisia e todo o seu vínculo com a indústria bélica. E não é só a OTAN também. A Rússia e a China estão envolvidas de forma similar com a própria indústria bélica que toca o terror, que empurra essas nações para o terror, para conflitos. Se esses conflitos são verdadeiros ou não, a gente nunca vai saber. Se realmente aconteceu, se não aconteceu, se aconteceu, quem foi que fez, qual é o objetivo, não tem como a gente saber. Então não adianta vocês falarem pra mim assim, Cibele, aconteceu, o que tá acontecendo? Eu também não sei, gente. Eu tenho uma suposição e eu tenho um lado nesse conflito, tá? Eu não sou a isentona, não. Eu odeio isentão, odeio. Eu não sou isentona. Eu tenho um lado nesse conflito, que é o lado da coalizão ao governo de Damasco. Até porque esse consórcio ocidental não tem moral nenhuma para condenar nenhum tipo de ataque contra crianças, mulheres. Não tem moral, né? Os Estados Unidos, eles reconhecem como efeito colateral matar civis. E o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã? Que moral os Estados Unidos têm para falar de ataque químico, né? Que moral os Estados Unidos têm para falar de crianças, de mulheres mortas, quando eles, por mero efeito colateral, acabam bombardeando um hospital humanitário, maternidade? Então, os Estados Unidos e nem a França e nem a Inglaterra, pelo seu passado de império, de invasão, seu passado de dizimação de povos inteiros, não tem moral nenhuma para falar de ninguém, tá? Mesmo que o Bashar al-Assad seja um ditador sanguinário e mate crianças, mesmo que isso fosse verdade. O que eu não acho que seja, porque ele não seria idiota suficiente para fazer isso. Sabendo que ele tem o apoio da Rússia e da China e do Irã, um tipo de ataque contra rebeldes envolvendo armas químicas dentro da Síria, que é condenado pela ONU, iria, lógico, ocasionar uma retaliação do consórcio ocidental. E que o Bashar al-Assad ganharia com isso? Absolutamente nada. Então eu estou muito mais para pensar que o consórcio ocidental forjou um ataque para poder desferir uma ofensiva, uma retaliação, como aconteceu na sexta-feira, do que o próprio Bashar al-Assad combater os rebeldes, tomar esse tipo de atitude dentro do seu país. Tem santo nessa história, mas eu acho que ele também não é um retardado suficiente para fazer isso. O que é mais estranho, o que acontece num momento, o próprio Donald Trump, ele está sendo pressionado dentro dos Estados Unidos. Assim, fica bem evidente que há críticas trocadas entre Trump e Putin o tempo todo. Me parece uma simulação, sabe, de que esses líderes estão realmente em lados opostos. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a Rússia está com Trump, a Rússia apoiou Trump, e a Rússia teve sim participação na campanha de Trump. Eu acho que esse processo de investigação que tem dentro dos Estados Unidos e que o Trump está obstruindo, sim, vai acabar reunindo provas contra e levando o presidente ao impeachment. E por isso que há todo um teatro envolvendo essas duas nações, um suposto clima de tensão entre essas duas nações para camuflar a participação da Rússia na campanha eleitoral do Trump. Aí você vai falar para mim assim, mas Cibele,
Mas o que está acontecendo na Síria? A Síria não era um daqueles 7 países a serem invadidos, né? 7 países em 5 anos, lembra? A Síria, era o penúltimo país e o Irã seria o último país. Eu não acho que essa ofensiva contra a Síria faça parte da agenda pós 11 de setembro. A minha opinião, para resumir, para finalizar, a respeito de tudo isso que está acontecendo, é que não vai dar em nada. Nós não vamos para a Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito na Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que tudo isso é um teatro entre Estados Unidos e Rússia para disfarçar, para tergiversar. Eu acho que o Trump tem ligações, sim, com a Rússia. Eu acho que esse conflito na Síria, esse último ataque envolvendo armas químicas, foi forjado, mas não só pelo consórcio ocidental, mas pela própria Rússia. Assim como quando o Trump tinha assumido, aconteceu um ataque, né? Os Estados Unidos, eles desferiram um ataque contra uma base na Síria, e os sírios foram avisados pelos russos, porque os russos foram avisados pelo Pentágono. Olha que coisa maluca, né? Conflitos, gente, sempre vai ter, principalmente nessa região do mundo. Eu não acho que isso vai nos levar à Terceira Guerra Mundial, porque envolve interesses dos dois lados da hegemonia global. Não tem bonzinhos nessa história. Eu tenho um lado nesses conflitos, eu já falo. Logo, eu sou totalmente contra o consórcio ocidental. Eu sou totalmente contra os Estados Unidos e essa hipocrisia toda. Eu sou a favor de Bashar al-Assad, até porque o pai dele era amigo do Gaddafi. E eu tenho uma admiração muito grande por Gaddafi. Eram governos nacionalistas mesmo, árabes nacionalistas. E as notícias que chegam pra gente são muito frágeis. Não dá pra gente também se posicionar de uma forma mais precisa e dizer, não, é isso, porque não tem como a gente saber. Não tem. Não tem. É uma grande mentira, gente. A gente vive numa Matrix. É muita mentira. O tempo todo mentira. Mas dessas mentiras todas, eu chego à conclusão, juntando assim, o A com o B, que é conveniente tanto para a Rússia, que não quer que Trump seja afastado, e é conveniente para Trump que haja um conflito e aí troca de farpas entre Rússia e Estados Unidos nesse momento. É uma forma de dizer, não, gente, eu não sou títere de Moscou. Eu sou completamente contra. Eu tô dando continuidade à metodologia dos Estados Unidos, de guerra. Eu tô cumprindo aquilo que todos os outros governantes cumprem. Presidentes estadunidenses, eles têm um modus operandi muito parecido, porque quem manda mesmo nos Estados Unidos não é presidente. Quem manda nos Estados Unidos é um poder invisível. E esse poder invisível também está na Rússia e na China. Não digo que manda nessas nações, principalmente na China, mas está presente e tem grande influência no comportamento, nas atitudes geopolíticas dessas nações.